Então, bom dia a todos. A gente vai hoje estar falando sobre parâmetros de amplificadores e métodos de obtenção aí de resistência de entrada e saída, tá? Que são importantes aí para essa segunda parte do nosso tema de estudo de transistores, porque a gente vai ver que basicamente ali a gente vai estar preocupado em obter resistência de entrada e saída, tá? Além do ganho também, né? Então a gente precisa entender o porquê que a gente vai se preocupar tanto com esses tipos de parâmetros, né? E também qual a importância deles e como que a gente, qual que é o método prático para a gente obter eles, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, então para a gente poder entender, né, essa questão aí dos parâmetros, a gente precisa entender como que funciona um amplificador de tensão, né? Então, em geral, um amplificador de tensão, ele tem essa, vamos dizer assim, essa aplicação que é a mais básica de todas, que é você ter aí um microfone, por exemplo, e um alto-falante que você quer ter a saída do microfone amplificada, né? Então, imagine que aqui você coloque então um circuito amplificador qualquer que você quer ampliar a tensão em 10 vezes, quer dar um ganho de tensão de 10, né? E o teu microfone, ele vai receber um sinal aqui de entrada de 10 milivolts alternado aqui, né? Senoidal, então vamos considerar um sinal senoidal, tá? De 10 milivolts aí de pico a pico, né? E esse nosso microfone, a gente pode dizer que o equivalente dele de TV-NAN, tá, é um circuito em que a gente tem a tensão em série com uma resistência de 200 ohms, por exemplo, tá? Já o nosso alto-falante é um alto-falante que eu posso representar ele, tá, como se fosse uma resistência de 8 ohms, né? Que é o que, se você colocar lá o multímetro ali na escala de resistência e medir, você vai ver que o alto-falante ele tem essa resistência de 8 ohms, né? Em geral é uma resistência bem típica de alto-falante, né? Alto-falantes aí, ou melhor, fones de ouvido que tem uma resistência um pouquinho maior, que é 16 ohms, né? Mas os alto-falantes em geral estão nessa casa dos 8 ohms, tá? Então eu vou tentar colocar esse meu amplificador aí para conectar esses dois circuitos de forma a ampliar essa tensão de 10 milivolts aí para, por exemplo, 100 milivolts, né? Que é o ganho de tensão 10, né? Então, só que eu tenho que considerar o seguinte: quando eu coloco no meu amplificador, esse meu amplificador, esse circuito desse meu amplificador, ele vai ter uma resistência de entrada, tá? Que basicamente quando você conecta aqui, né, a corrente que vai sair dessa tua fonte VM, né, do teu microfone, ela vai ser maior ou menor de acordo com a resistência de entrada. Se a resistência de entrada for baixa, né, ele vai ter que jogar mais, ele vai ter que fornecer mais corrente, né? Se ela for alta, ele vai ter que fornecer menos corrente. E lembra que menos corrente é menos potência que essa fonte tem que fornecer, né? E normalmente um microfone ele não tem condições de fornecer grandes potências ou grandes energias, né? Então o ideal é que essa resistência de entrada seja baixa para que você forneça o mínimo de corrente possível para o teu amplificador, tá? E a outra questão também que essa resistência de entrada faz é o seguinte: ela vai, né, receber aqui a corrente do microfone, então a gente vai ter uma tensão proporcional a essa corrente, tá? Que a gente vai chamar de V1, tá? Então a tensão que efetivamente entra no teu amplificador não é a tensão do microfone, mas é essa tensão V1. E se a gente observar, essa tensão V1 ela vai ser aqui dada pelo divisor resistivo entre essa resistência que a gente tem de 200 ohms, que é do microfone, com a resistência R1, tá? Então a gente pode escrever aqui, em termos de equação, que essa tensão aqui V1, tá, ela é igual a resistência de entrada R1 divididas por 200 ohms mais R1 vezes a tensão VM, tá?
que é os 10 milivolts lá de pico que está aqui, né? Tá? Então essa é a tensão que entra, tá? E é essa tensão V1 que vai ser efetivamente ampliada de 10 vezes, né? Tá? Então, colocando aqui, pensando agora no ponto de vista da saída, tá? O que a gente tem dentro do amplificador? Ele vai ter uma fonte, como se fosse uma fonte de tensão, que vai pegar essa tensão V1, tá? E ela vai ser amplificada de 10 vezes, tá? Então aqui esse Vamp, ele vai ser o AV, que é 10, vezes a tensão V1, tá? Então aqui vai ser 10 vezes a tensão V1, tá? E o teu amplificador, ele também tem, né? Isso aqui, veja que isso aqui é o nosso equivalente aqui de Thevenin do circuito do amplificador, tá? Então, por isso que ele tem uma fonte em série com uma resistência Ramp aqui, que a gente vai chamar também de resistência de saída, Rout, tá? Então, o que acontece? Essa tensão que sai Vamp aqui, tá? Ela novamente, para a gente observar qual vai ser a tensão que vai ter no alto-falante, tá? Ela vai se dividir entre a tensão da resistência de saída do alto-falante e a resistência do alto-falante, dos 8 ohms, tá? Então você vai ter aqui como tensão de saída, tá? Vai ser aqui a resistência de 8 ohms divididos por 8 mais a resistência do alto-falante, tá? Vezes a tensão aí de 10 vezes V1, que é a tensão que entrou amplificada, tá? Então vamos ter aqui vamos colocar alguns valores aqui para a gente ter uma noção, né? Imagine então que o R1 ele seja igual aqui o R1, desculpe, né? O R1 seja igual a, vamos imaginar que ele seja 200 ohms, o mesmo valor da resistência do série com microfone, tá? Então a tua tensão V1, ela vai ser o que? 200 divididos por 400 vai dar meio, né? Ela vai ser metade da tensão VM. E o VM aqui a gente sabe que é 10 milivolts, né? Então ela vai ser aqui 5 milivolts de pico a pico, tá? Então essa é a tensão que vai entrar aqui no meu amplificador. E aí essa tensão, ela vai passar aqui vai ser amplificada, né? Então ela vai passar a ser 5 vezes 10, vai ficar 50 milivolts de pico a pico, né? Tá? E esses 50 milivolts aí vai passar aqui, ó, e vai ser dividido entre o Ramp e o RL. Então, como tensão de saída, aqui eu vou ter 8 divididos por 8 mais a resistência do amplificador. Vamos imaginar que ela também, a resistência do amplificador, que é o nosso Rout, ela seja 8 ohms, tá? Então seria 8 divididos por 8, 8 divididos por 8 mais 8, ou seja, vai ser meio, né? Então aqui vai ser meio de 50 milivolts, tá? Então aí você vai ter aqui como saída, tá? Você vai ter 25 milivolts, tá? Então vou colocar aqui Vout, vai ser 25 milivolts de pico. Então veja que eu coloquei 10 aqui, eu queria ter um ganho, né, de 10 vezes, mas por causa dessas quedas de tensão que a gente tem no RM e no Ramp aqui, no final eu tive só 2 vezes e meia de ganho, tá? Então não amplificou muito o que eu queria, né? Por que não amplificou? Porque a resistência de entrada, tá? Como ela tem uma resistência aqui de 200 ohms, tá? A gente teve aqui metade da tensão VM ficou no resistor RM, metade na tensão de entrada, tá? E como também a resistência do amplificador Rout, ela tem o mesmo valor do alto-falante, metade da tensão de saída ficou nele e metade ficou no alto-falante, tá? Qual que é a conclusão que a gente chega? Que se eu quero aqui ter esse ganho de 10, tá? Eu vou precisar fazer com que essa resistência de entrada, né, o desejável é que essa resistência de entrada do amplificador seja o maior possível.
seja muito maior que 200 ohms, porque se ela for muito elevada, quase toda a tensão do microfone vai para ela, e o mínimo vai ficar para a resistência do microfone aqui de 200 ohms, tá? Então se você imaginar, por exemplo, que o RIN fosse aqui 2000 ohms, 10 vezes maior, tá? A tensão V1 aqui vai ser lá, sei lá, 9,99 milivolts, vai ficar bem próxima de 10, tá? Então aqui eu preciso que tenha uma resistência muito alta, tá? Então essa é o primeiro fato que a gente tem que levar em conta, que o desejável, tá? Ou o ideal no nosso amplificador de tensão é que a resistência de entrada ela tenda ao infinito, tá? Ela seja muito elevada, tá? Já na saída ocorre a situação contrária, tá? Porque se a resistência Ramp ou Rout aqui ela for muito elevada, toda a tensão da saída vai ficar nela e quase nada no meu alto-falante, tá? Então aqui eu vou querer justamente o contrário, eu vou querer que a tensão de saída, que a resistência de saída seja próxima de zero, tá? Porque se ela for zero ohms, toda a tensão aqui do amplificador vai passar para o meu alto-falante, tá? Então se aqui, ó, se esse Ramp aqui for zero, tá? Aqui vai ficar 8 divididos por 8, vai dar 1, né? Então toda a tensão que entra no amplificador é passada para o meu alto-falante. Tranquilo aqui, pessoal? Então dessa primeira parte, tudo bem? Sim, professor. Só às vezes a imagem parece que ela perde o foco, depois ela volta, está oscilando. Pode ser a conexão da internet, tá? Mas a princípio, depois na gravação deve estar melhor a qualidade, espero. Ok. Bom, então se esses parâmetros de resistência e de entrada e saída são importantes, a gente precisa ter um método aí matemático, né, de análise que a gente possa empregar quando a gente vai analisar um circuito de amplificador, porque como a gente viu, a ideia é que a gente tenha a resistência de entrada o maior possível, né? E para isso a gente precisa, digamos, entender do que a resistência de entrada depende do circuito amplificador, se ela vai depender das resistências internas, da corrente, da tensão que você alimentou, né? Então para isso a gente precisa ter esse método para ver que variáveis que elas estão controlando o valor da resistência de entrada, né? E o método aqui, ele é o seguinte, a gente considera aqui, né, faz uma caixa preta aqui, que essa caixa aqui é um circuito qualquer, né? Tá? Esse método você pode usar para qualquer circuito, não só para com transistores e tal, tá? Então aqui eu tenho um circuito qualquer que ele tem duas portas de entrada, né? Então a gente chama aqui seria a nossa entrada, tá? E aqui seria a nossa saída, né? Então ele tem duas portas de entrada e duas de saída, tá? E aí a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui uma fonte de teste que a gente vai chamar de Vx e vai observar a corrente de saída Ix, tá? Então essa corrente de saída Ix e essa fonte Vx é que vai dar nossa resistência de entrada, tá? A nossa resistência de entrada vai ser, tá, a relação de Vx por Ix. A gente já vai entender melhor como que funciona isso aqui num circuito normal, mas se você só para ilustrar aqui, se você pensar aqui, tá, que você tem aqui nesse circuito uma resistência, tá, Rx aqui qualquer, tá, qual vai ser o valor dessa resistência Rx, tá, é Vx divididos por X, tá, então aqui fica claro essa relação dessa fórmula, tá, mas vamos entender aqui dentro de um circuito, né, então vamos pegar aqui um circuito com um transistor, tá? Que a gente tem aqui um transistor, uma resistência de coletor ligado ao VCC, e a minha entrada aqui, tá? Eu vou considerar minha porta de entrada vai ser o terminal da base do meu transistor, né? E ele pede para considerar aqui o efeito early, né? Então você tem que utilizar lá no modelo de pequenos sinais aquele ROzinho do transistor, tá?
Então vamos redesenhar aqui esse circuito para pequenos sinais, né? Então aqui vou colocar o terminal da base, a resistência RP, né? Aí aqui eu tenho aquela fonte de corrente GMVP. Aqui eu tenho a resistência do efeito Early. Aqui é o terminal do emissor, tá? Aqui é o terminal do coletor, base, tá? Aqui eu tenho a tensão VP, RP, a fonte é GMVP e aqui é o meu RO. Então esse é o meu modelo do meu transistor para pequenos sinais, né? Aí aqui o emissor ele está aterrado, então vou colocar aqui também aterrado. A base é onde eu vou colocar a minha porta de entrada, né? Então eu vou colocar a tensão VX aqui, tá? Eu vou colocar depois em outra cor. E no coletor aqui, o que eu tenho? A resistência RC, tá? E a resistência RC, ela tá ligada no VCC. Só que para pequenos sinais, a tensão VCC a gente anula ela é considerada zero. Então isso aqui vai para a referência, tá? Então o RC vai estar ligado aqui na referência. Então esse vai ser o circuito que eu tenho aqui, equivalente de pequenos sinais, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na entrada a minha tensão VX. Tá? Então aqui vai ser o meu VX. E aqui eu vou observar qual que é o IX resultante. Tá? Então o que eu vou observar aqui, né, direto, né? Daria para fazer direto, mas se a gente quiser, a gente pode fazer o seguinte. A tensão VX, ela é a própria tensão aqui VP, ó. Porque o RP está em paralelo com VX, ó. Então a tensão VX é a própria tensão VP, tá? E a corrente IX eu posso escrever como sendo o que? A tensão VP divididos por RP, tá? Que é a tensão divididos pela resistência. Então se eu quiser obter a minha resistência de entrada, eu vou fazer aqui VX é VP e IX é VP por RP, tá? Então o que eu vou ver aqui? Que VP eu posso cortar, tá? E aí eu vou ter aqui que a resistência de entrada é a resistência RP do modelo do transistor, tá? Então o que a gente nota, né? Na verdade é bem tranquilo de observar aqui, como só tem, né, a fonte de VX está em paralelo com a RP, né, obrigatoriamente quem seria a resistência de entrada é o próprio RP do modelo, tá? Mas aqui estou mostrando como que você calcula usando bem a regra aqui, porque nem sempre vai ser tão óbvio assim, né, a resistência de entrada, tá? E veja que a questão de você considerar o efeito Early aqui não tem nenhuma implicação na resistência de entrada. Então o efeito do Early, ele nesse caso aqui, ele não afeta em nada, tá? Se eu tivesse ou não tivesse, não mudaria nada a resistência de entrada ou a impedância de entrada desse circuito. Ok, pessoal? Tranquilo? Sim, professor. Bom, e também a gente tem a resistência de saída ou impedância de saída, né, que a gente pode calcular de um circuito, tá? E como que é um método para calcular a impedância de saída? Bom, ele já é um pouco diferente da resistência de entrada, tá? Então a gente tem novamente aqui aquela nossa caixa preta, que é o nosso circuito aqui qualquer, tá? Um circuito aí qualquer. E a gente tem aqui a entrada dele. E agora a gente vai fazer uma coisa meio estranha, que a gente vai curto-circuitar a entrada. A gente vai pegar os dois terminais e curto-circuitar. E vai aplicar na saída a fonte VX, tá? E vai observar o IX resultante. E a nossa resistência de saída vai ser VX por IX. A fórmula é a mesma, tá? O método é diferente, tá? Por que é que a gente faz isso, né? Então vamos pegar lá aquele modelo que a gente viu lá no início de amplificador, tá? No primeiro slide. Naquele modelo, se vocês lembrarem, ele funciona assim. Ele tem aqui uma resistência de entrada, Rin, tá? Aqui é as duas portas de entrada, tá?
Então aqui seria a entrada do circuito. E aí ele tem aqui uma fonte de tensão, tá? Com uma resistência, que é aquela resistência de saída, o Ramp, né? Então aqui ele tem um Rout, e essa fonte de tensão aqui, ela é um ganho de tensão vezes a tensão V1, que é a tensão aqui em cima do R1, tá? Então o que acontece? É claro que, bom, algumas coisas aqui vamos deixar assim, mas quando você, observe só, quando você faz o curto aqui na entrada, tá? O que você está fazendo com a tensão V1? Você está pegando essa tensão V1, vou colocar aqui do lado, tá? A tensão V1 ela vai ser igual a 0, tá? E se a tensão V1 é igual a 0, a fonte AV vezes V1, AV vezes V1 vai ter valor 0 volts, tá? Isso quer dizer, o que é uma tensão com valor 0 volts? É a mesma coisa de um curto, tá? Então você curto-circuitou. Então o fato de você ter feito aqui esse curto aqui, tá? Você curto-circuitar a tensão na saída, tá? E aí se você colocar aqui a fonte Vx, tá? Na saída, a tua corrente Ix só vai ser determinada pela intensidade ou pelo valor da resistência Rout, tá? Então aqui quando você vê, né, observa dessa ótica, por esse, né, você observa que faz sentido aqui você fazer esse curto, tá? Veja, cuidado, que isso aqui é um método teórico, tá? Não é para você fazer para calcular, para obter a resistência de saída num circuito prático. Lá no laboratório você não faz isso. No laboratório tem um outro método que a gente vai mostrar como faz isso, tá? Mas é somente para análises teóricas que isso funciona, ok? Então vamos pegar um exemplo aqui para calcular a impedância de saída. Novamente aqui nós temos um resistor, um transistor, né? Eu estou indicando como entrada o terminal da base do meu transistor. O segundo terminal de entrada vai ser sempre aqui o emissor, tá? Tanto para entrada quanto para saída. Então esse segundo terminal aqui, tá? Vai ser o emissor, e aqui também, tá? Por isso que está na referência. A referência sempre a gente está dizendo que a entrada e saída são tomadas em relação ao mesmo terminal. Tá? E aí ele indicou aqui onde ele quer saber a resistência de saída. Ele quer saber no terminal do coletor. Tá? Então como que a gente resolve aí? Vamos fazer o diagrama de pequenos sinais, né, com o efeito Early do nosso transistor. Então vamos lá novamente desenhar ele aqui, o RP, tá? Aqui a fonte GMVP e o RO. Coletor, base, emissor, aqui é o nosso RO, GMVP, tá? Aqui a tensão VP e o RP, tá? E aí vamos conectar aqui o circuito, né? Então o emissor está na referência, tá? E aqui na saída, o coletor é onde eu vou colocar a saída. Então a tensão de entrada, que aqui na base, eu vou fazer aquele curto. O que seria o curto aqui, ó, seria eu conectar a terminal da base no emissor, né? Que é o segundo terminal, tá? Da entrada, tá? E no coletor eu vou conectar aqui a minha fonte Vx. Deixa eu colocar outra cor. Que vai ser a fonte que eu vou usar como teste, tá? Vx e Ix, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é o seguinte: quando você faz o curto, o objetivo do curto é que você mude alguma coisa, principalmente fazer eliminar essa tensão V1 aqui, ou eliminar esse AVV1, tá? Então aqui o que vai acontecer, ó, quando eu faço esse curto aqui, tá? O que ocorre com a tensão VP? A tensão VP, ó, ela passa a ser curto-circuitada, tá? Então a tensão VP é igual a 0 volts. E se ela é 0 volts, tá? A nossa fonte aqui GMVP, tá? Ela também vai ser zerada, só que ela vai ser 0 amperes. E uma fonte de 0 amperes é a mesma coisa que um circuito aberto, tá?
Então isso aqui ele passa a ser um circuito aberto aqui, ó, tá? Então, de forma equivalente, esse é o circuito que a fonte Vx enxerga quando a gente aplica esse método, tá? E aí daqui, ó, fica claro, né, que a gente pode ver que a corrente X só vai depender do valor da resistência RO do efeito Early, tá? Então você não precisa fazer aquele método lá de qual que é a tensão Vx. A tensão Vx vai ser a tensão no RO. E qual que é a corrente X? A corrente no RO. Ou seja, a resistência aí no Rx, desculpe, Rout, tá? A resistência de saída vai ser o próprio RO do efeito Early do transistor, tá? Então sai aqui direto disso aqui, tá? Uma observação aqui, mas aqui você falou que é um amplificador de tensão, mas o modelo do nosso transistor, ele é uma fonte de corrente aqui, tá? Em paralelo com o RO, não tem nada a ver com esse modelo que você mostrou aqui. Como é que funciona, né? Como é que esse método funciona para um caso totalmente diferente, que aqui é RO e aqui é GMVP, né? Cuidado, porque aqui, ó, se você usar aquele teorema de transformação de fontes, tá? Que é o teorema que você transforma lá de análise de circuitos, que você transforma uma fonte em paralelo, uma fonte de corrente em paralelo com uma tensão, tá? Você transforma em uma fonte de tensão, tá? Em série com uma resistência. Existe um teorema lá que diz isso aqui, né? Então você pode transformar, e como é que fica? Essa resistência tem o mesmo valor da resistência em paralelo, então ela vai ser o próprio RO. E essa fonte de tensão vai ser a tensão que circula aqui nessa resistência RO, que no caso aqui ela vai ser mais embaixo e menos em cima. Então isso aqui vai ser uma fonte assim, né? Com mais embaixo, e a tensão que circula nesse RO aqui do primeiro circuito, ela vai ser o que? GMVP vezes RO, tá? Então veja que esse circuito do transistor, ele simplifica para esse circuito aqui, que é uma fonte de tensão em série com uma resistência, tá? Então a gente consegue mostrar que ele é a mesma coisa desse circuito aqui que a gente mostrou no início, tá? Então tudo isso aí está relacionado àquele teorema de transformação de fontes lá de análise de circuitos. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos pegar um segundo exemplo aqui de resistência de saída que é interessante a gente analisar, tá? E aí a gente já mais ou menos que finaliza, tá? Então aqui a gente tem um outro circuito com transistor, que eu coloquei novamente a entrada é na base, tá? E no coletor está ligado numa alimentação contínua, e a resistência de saída que eu quero observar é no emissor do meu transistor. Agora aqui ele está dizendo que ele quer que considere VA igual a infinito, né? Isso aqui é equivalente a não considerar o efeito Early, tá? Então a gente vai desprezar o efeito Early, não tem o ROzinho no nosso circuito, tá? É para facilitar a análise aí, que senão vai ficar muito complicada, tá? Então vamos fazer aqui o circuito equivalente desse transistor, primeira coisa, né? Para fazer essa análise, então tem um RP e aqui eu vou ter só GMVP, não tem um RO agora. Coletor, base, emissor, tá? Aqui a tensão VP, aqui a corrente GMVP e aqui o nosso RP, tá? E aí a gente tem o seguinte, aqui na base é a nossa tensão de entrada, tá? O coletor, como está ligado no VCC, a tensão para pequenos sinais VCC vai ser nulo, então aqui vai ser uma referência, tá? Vai estar ligado na referência. E o emissor é onde ele quer, né, obter a resistência de saída, ou seja, o meu terminal de saída. Então aqui eu vou colocar a minha fonte Vx. Então o método é sempre o mesmo. E eu vou observar qual que é a corrente Ix resultante, né, que sai dessa fonte, tá? E na base, como é entrada, eu vou conectar ela na referência, ou seja, eu vou fazer o curto-circuito, tá? Então o circuito aí para análise é esse aqui.
Aí aqui, para obter a resistência de saída, Rout, eu vou recorrer àquela fórmula lá, Vx por Ix, tá? E aí aqui eu tenho que observar o seguinte, o que é a tensão Vx, né? A primeira coisa, a tensão Vx aqui, ó, ela tá ligada no mais dela, tá ligada no menos do Vπ. E o menos de Vx está na referência, tá? A tensão Vπ, o mais está na referência. Então conseguem ver que a tensão Vx, ela é a tensão Vπ, só que com polaridade trocada, porque o Rp ele está em paralelo com Vx, né? Então a tensão Vx é o próprio Vp, só que com polaridade trocada, ou seja, Vx, vou colocar aqui embaixo, tá? Vx é igual a menos Vp, tá? Tranquilo? Aí qual que é a corrente Ix então agora? Bom, aí eu posso observar o seguinte, eu tenho uma corrente aqui, ó, que é da própria fonte, que é GMVp, tá? E eu tenho uma outra corrente aqui, ó, veja que a corrente aqui ela entra no mais e sai no menos, né? Então aqui é uma corrente que é Vp por Rp. Então eu tenho essas duas correntes, uma que vem do terminal da base e outra do coletor, que vão se somar para dar a corrente do emissor, que é a corrente X. Só que Ix, veja que Ix aqui está subindo e as outras duas, o modelo diz que elas estão descendo. Então o que eu vou dizer? Que a corrente Ix é menos a soma dessas duas correntes, Vp por Rp, tá? Mais GMVp. Tá? E aí aqui eu posso, se eu dividir, né, Vx por Ix, eu acho a resistência de saída. Então meu Rout, tá? Ele vai ser menos Vp divididos por menos Vp por Rp mais GMVp, tá? Cuidado que você nunca vai achar resistência de entrada e saída negativas, tá? Sempre vai ser positivo. Então, se por acaso der negativo, volte lá e reanalise porque você errou algum sinalzinho, tá? Então aqui, ó, o menos vai cortar com o menos aqui de baixo, tá? A tensão Vp aparece em todos os termos, ó, então posso cortar, tá? Então eu vou ter o que aqui, ó? A minha resistência de saída, ela vai ser 1 sobre Rp mais Gm. E aqui eu tenho que observar o seguinte, ó, essa fórmula me lembra muito a fórmula do paralelo, ó, porque um paralelo de duas resistências é um inverso da soma do inverso das duas resistências. Então, se eu imaginar que uma resistência Rp paralela com uma resistência que é o inverso da transcondutância, então, ó, não vai ser igual a isso aqui não vai ser igual a 1 sobre Rp mais Gm, tá? Então, o resultado final é esse aqui, ó. O Rout é Rp paralelo com 1 sobre Gm. Mas você fala assim, nossa, mas 1 sobre Gm é uma resistência? O que é Gm, ó? Né? Porque isso quer dizer que 1 sobre Gm é resistência. Gm é Ic por Vt. Então, o inverso de Gm é Vt por Ic. O que é tensão divididos por corrente? É resistência. Então, sim, 1 sobre Gm, tá, é uma resistência, tem unidade ohms. Então, posso fazer esse paralelo aqui, tá? Faz sentido esse paralelo, tá? Outra coisa, também outra questão importante aqui, tá? É o seguinte, 1 sobre Gm, ou melhor, Rp é beta divididos por Gm, tá? Então, se eu pegar aquela fórmula ali, essa antes aqui da gente chegar à conclusão do paralelo, tá? E eu substituir aqui nela o 1 sobre Rp, que é Gm sobre beta, né? O que vai acontecer nessa fórmula aí, ó? O meu Rout vai ser 1 sobre Gm divididos por beta mais Gm, tá?
acabou ficando minha setinha aqui, ficou meio estranha, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Aí você tem que lembrar o seguinte: o beta, que é a razão entre IC sobre IB, tá? Ela normalmente é maior ou igual, ou muitas vezes maior que 100, tá? 100, 150, 200, 300, 500. Então é um valor muito alto. Isso quer dizer que se ela é pelo menos 100, tá? Esse R-out aqui, ó, ou esse denominador aqui, ele vai ser algo como 1 sobre 100 de GM, ou seja, 0,01 GM mais GM, tá? E isso aqui vai dar o que? 1,01 GM. Consegue ver que isso aqui, tá? Esse denominador é aproximadamente a transcondutância, tá? Então, em muitos casos, a gente acaba aproximando, tá, o R-out para sendo apenas 1 sobre GM. Tá? Então, a gente pode dizer que aproximadamente, tá, nesse caso específico, tá, ele pode ser 1 sobre GM. Por quê? Porque a outra explicação é que o RP ele é 100 vezes maior que 1 sobre GM. E o paralelo de uma coisa muito grande com outra muito pequena predomina o valor da resistência menor. Tá? Então, a gente pode usar tanto essa solução aqui completa, que é o RP paralelo com sobre GM, ou a gente pode usar essa solução aqui simplificada, que na prática funciona muito bem, tá? Então, no final, a resistência da fonte de corrente é ela que domina, porque é a resistência menor, ok? Então, essa é ela que a gente enxerga quando olha para o emissor do transistor. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então vamos passar aqui para o próximo, tá? Então aqui só para fazer um resumão aqui, né, desses 3 exemplos que são importantes, tá? Quando a gente olha aqui para a base do nosso transistor, a gente enxerga uma resistência de entrada que é o RP do modelo do transistor, tá? Aqui a gente está mostrando a referência, aparece esse AC, quer dizer que para pequenos sinais o emissor está na referência, tá? Pode ser que tenha uma fonte aqui, eu poderia ter uma fonte de tensão contínua, tá? Mas em pequenos sinais ele está na referência, tá? Quando eu olho para o meu transistor do coletor em termos de saída, eu enxergo o RO do efeito Early, tá? Quando a base e o emissor estão na referência, tá? Lembra que lá no nosso exemplo a base ela estava com a tensão de entrada, e aí a gente, pelo método, a gente fez o curto aqui nela, né? Pelo método de resistência de saída, e aí ela ficou para pequenos sinais na referência, tá? E o emissor aqui também conectado para pequenos sinais na referência, ou seja, no circuito real não precisa estar conectado, tá? Mas para pequenos sinais e para o método tem que estar. E o último caso que a gente viu agora, que quando eu olho para o emissor do meu transistor, tá? Com a base curto-circuitada na referência, ou seja, eu apliquei o método lá de colocar tensão de entrada para a referência, tá? Eu enxergo 1 sobre GM. E aqui é interessante que eu posso ter uma resistência no coletor, porque ela não me afeta em nada, tá? Se a gente pode, isso aqui desconsiderando o efeito Early, tá? Só voltando aqui, né? Se eu tiver uma resistência aqui no meu coletor, ó, não vai me afetar nada, porque a fonte de corrente do coletor é que vai definir a corrente GMVP, tá? A resistência que eu colocar aqui não vai mudar em nada a corrente que passa no GMVP, tá? Porque a fonte de corrente é que determina a corrente. Então eu posso ter inclusive um resistor aqui que não vai ter nenhuma mudança, tá? E eu vou enxergar daí uma resistência aqui de 1 sobre GM de saída, tá? Então aqui eu enxergo uma resistência RP, que é uma resistência razoavelmente alta, o RO, que é uma resistência ainda mais alta que RP, e no emissor aqui eu enxergo uma resistência bem baixa, que é um inverso de GM, tá? Tende a ser uma resistência na casa dos 50 a 100 ohms no máximo. Aqui está uma resistência na casa dos 100 kΩ, e aqui está uma resistência na casa de 5 a 10 kΩ, tá? Só para vocês terem uma
noção aí de grandeza dos valores das resistências, tá? E aí a gente vai observar que a gente pode, nos amplificadores de transistores, a gente pode ter aí 3 topologias de amplificadores bipolares, tá? Que é o que a gente vai entrar mais para frente, que basicamente é como você arranja entrada e saída, tá? Então eu posso colocar a tensão de entrada do meu transistor em qualquer um dos 3 terminais, na base, no emissor ou no coletor, assim como eu posso observar a saída no coletor, no emissor ou na base, tá? Mas vão ter somente aí 3 casos que são úteis para nós, tá? Que é o que a gente vai estudar mais para frente, tá? A gente está adiantando um pouco aqui, tá? O primeiro caso que a gente vai estudar vai ser quando você coloca a tensão na entrada aqui na base, tá? E a saída é no coletor. E esse aqui vai ser o estágio emissor comum, tá? De amplificador bipolar, tá? O segundo caso que a gente vai estudar é o que você coloca a entrada no emissor e a saída é tirada também no coletor. E aí a gente tem o estágio de amplificador ou configuração de amplificador base comum, tá? E o último é quando a gente coloca a entrada na base e a saída no emissor, que é essa configuração aqui, né? Base e saída no emissor, que é o estágio ou amplificador coletor comum, tá? As outras configurações não fazem sentido do ponto de vista prático, as outras combinações, tá? E tem outras também que não fazem nem sentido do ponto de vista teórico, né? Se você colocar a entrada no coletor e a saída no coletor, né? Você vai estar colocando entrada e saída no mesmo ponto, né? É a mesma coisa que eu coloco entrada no emissor e saída no emissor, né? Não faz sentido, tá? Então tem várias combinações aí que não fazem nem sentido do ponto de vista prático, tá? E a gente vai ver também que a entrada no coletor não faz sentido do ponto de vista prático, por isso que nem é utilizado a entrada no coletor, tá? E a saída na base também não faz menor sentido, tá? Então normalmente você tira a saída ou no coletor ou no emissor, né? E as entradas aqui podem ser na base, né? Ou pode ser no emissor, tá? Então esses vão ser as três topologias que a gente chama, que são os circuitos aí, os tipos de circuitos que vão formar os nossos amplificadores, né? Mas antes de a gente entrar nesses amplificadores, vocês precisam entender a parte de polarização, que é como você estabelece uma corrente de IC, tá? E um modo ativo no teu transistor, de forma dele trabalhar de forma estável, ou seja, que o IC que você polarizou ele não dependa fortemente do beta do transistor. Vocês vão ver que o beta ele é um parâmetro que o fabricante não consegue manter constante, ou seja, ele fabrica o mesmo modelo de transistores e ele vai dizer que o beta pode, nesse lote ali, pode variar de 100 a 300, ou seja, pode ser 3 vezes maior, tá? E também o transistor ele sofre uma série de efeitos da temperatura, então o IS dele aumenta com a temperatura, o beta aumenta com a temperatura, então você precisa estabelecer uma corrente de coletor que ela seja o mais estável possível em relação a essas variações aí dos parâmetros do transistor e também em relação à temperatura, para que aí você garanta que ele esteja no modo ativo e aí você possa trabalhar como amplificador, tá, de tensão, ok? Que é o que vocês vão ver mais nas próximas aulas. Ok, pessoal? E aí era isso que tinha para ver hoje. Aí fico aberto para dúvidas aí de vocês.